Olá, meu nome é Valquíria e eu queria falar um pouquinho como que foi a minha conversão, né? Eu nasci num lar católico e quando eu tinha a idade de 5 ou 6 anos, infelizmente a minha mãe acabou se voltando para o protestantismo, porque foi uma época que ela sofreu uma grande aflição espiritual. E infelizmente, próximo aqui de casa, tinha uma pessoa que era protestante e acabou evangelizando-a, né? Infelizmente, no protestantismo. E ela acabou aceitando e nisso acabou levando nós todos, né, da minha casa e alguns da minha família também. E minha mãe começou a me informar que a igreja que a gente estava fazia só 200 anos que tinha sido fundada. E aí nisso me deu um clique e falei, não é possível, como que Cristo, que nasceu há 2000 anos, só foi fundar a igreja cristã há 200 anos atrás. E a salvação das pessoas que tinham vindo antes, né? Eu comecei a questionar esses detalhes importantíssimos, né? E eu falei, não é possível que foi esperado tanto tempo para ser daí fundada a Igreja de Cristo. Aí eu comecei a pensar na Igreja Católica. Falei, com certeza a Igreja Católica é a verdadeira, porque eles sim falam que foi fundada com Cristo a Igreja, né? E outra coisa também que eu achava muito estranho é que lá eles não incentivavam leituras nenhuma, leitura alguma, não deixava a gente assistir televisão, algum programa, mesmo que fosse educativo. Nós não podíamos nos divertir também, e tinha muitas regras que não, assim, muito sem sentido, mas eu comecei a prestar mais atenção que aquilo na verdade era para realmente te doutrinar, né, a não procurar fora a verdade. E eu comecei a questionar muito isso dentro de mim, e só que nessa igreja existe um problema, assim, se você pergunta algo, o porquê que eu não posso, aí você já é um herege, né? Herege, eu aprendi essa palavra também porque eu nem sabia que existia, né? Eu fiquei sabendo quando eu comecei a questionar, né? Não pergunta, a informação era assim, não pergunta nada, porque se você perguntar, você é um herege, você é uma herege, né? Eu falei, herege, o que é herege, meu Deus? Nem sabia o que era herege, né? E foi passando, né? E eu falei, não é possível, a gente não tem leitura alguma, né, que explique mais a respeito da fé e da congregação, no caso, em si. Só sabia que tinha sido fundada por um certo senhor que tinha vindo da Itália, né? E como assim? Existiu, na Igreja Católica existiram os apóstolos, né? E agora aí veio uma pessoa de lá depois de centenas de anos e foi fundado aqui, e como se ele tivesse tido uma luz e uma coisa nova na cabeça dele, ele que inventou. Então, assim, na minha cabeça ficou mais uma coisa inventada pelo ser humano, do que algo verdadeiro mesmo, igual a Igreja Católica, né? É histórico, verdadeiro mesmo, né? Inspirado pelo Espírito Santo mesmo, né? E isso começou a me machucar muito por dentro, né? Qualquer livro que a gente pegava para ler, não podia, você estava fora da doutrina, né? Então, assim, uma coisa que eu queria passar também é assim, tome muito cuidado com isso. Se onde você está
é proibido que você leia livros a respeito do próprio local que você está, tem alguma coisa muito errada nesse lugar, entendeu? Você pode ter certeza disso, né? Então já começou por aí a minha grande dúvida. E até chegou uma época da minha vida, eu já estava com uns 21, 22 anos, ficou insuportável isso, né? Eu via também que as pessoas iam no culto, né, como eles chamam, para obter coisas materiais, sentimentais. Tem muito sentimentalismo dentro, né? Eles procuram incentivar muito essa questão de sentimentalismo, e aí eu aprendi, graças a Deus, depois, que não tem nada a ver o sentimentalismo com a espiritualidade, né, verdadeira. E é uma forma também deles, infelizmente, manterem as pessoas lá, porque as pessoas acabam ficando carentes e indo lá buscar respostas para coisas, muitas vezes coisas materiais, que é o menos importante, entendeu? A salvação da alma também era, lógico, falado, mas assim, a impressão que dava era quase um segundo plano, né? Então, eu estou precisando de saber disso que vai acontecer na minha vida, eu vou lá buscar uma palavra. Era essa. Aí eu ficava, meu Deus, a pessoa vai buscar por coisas banais, né, coisas que a gente tem condições de resolver na vida, né? Ficar ocupando Cristo com isso. E parece também que não mudava, não muda nunca, é aquele ciclo sempre igual, sempre igual. E aí eu saí dessa crença, fui muito combatida por isso, né? Aí eu descobri que existia uma outra palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida também, que era apóstata. Nossa, eu achei horrível essa palavra. Eu nem sabia o que era também, né? Depois eu falei, vou ver o que é isso, apóstata. Nossa, que coisa horrível, né? Falei, você é uma apóstata. Eu falei, nossa, o que é apóstata? Eu não vou nem perguntar, porque acho que é uma coisa muito horrível, né? E pelo jeito que as pessoas me falavam, né? E era uma coisa muito horrível isso. Então eu já tinha duas palavras, né? As menos feias que me falavam, né? Que me era herege, eu era herege e eu era apóstata. Eu falei, nossa, meu Deus, né? Mas tudo bem, eu nem me prendi muito a isso, e eu queria me libertar daquela prisão, né? Eu sentia que tinha algo além, muito além do que aquela superficialidade que era passado, que era eles na verdade só faziam a gente ficar muito sentimentalistas, né? E enfim, independente de tudo aquilo, né? O que me chamou muita atenção também durante a época que eu estive fora da Igreja Católica era a pouca importância que eram dadas aos santos, e exclusivamente a Santa Maria. Falava-se pouquíssimo dos mártires, né? Às vezes na hora da leitura da Bíblia, que aliás é uma Bíblia diferente, né? Faltando alguns livros, infelizmente também, né? Assim, eu fico pensando com que autoridade eles tiram simplesmente os livros né? Enfim, então às vezes quando aparecia o nome de algum, né? Aí era citado, mas assim, eu nem sabia que existiram esses mártires e a história deles, o que eles sofreram para manter a verdadeira fé, para a gente estar aqui hoje, sabe? E como que isso não era falado, não era explicado? E Santa Maria, que teve o papel tão importante, ela nos abriu o céu de novo, né? E isso, eles nem tocam o nome dela,
Aliás, não tem imagem nenhuma para a gente lembrar, para a gente ter mais concentração, para a gente rezar. E, assim, eu achava que eles ignoravam um passado real, magnífico, e eu não sabia por quê disso. Só achava muito errado e muito estranho. Eu falei, eu tô num lugar muito perigoso, na real, né? Então eu não quero ver o fim disso, não quero, eu quero um dia achar o local certo, né? Eu acho, não tenho certeza, que tudo isso já veio do meu batismo, porque na verdade, no meu primeiro batismo real, que foi na Igreja Católica, quando criança ainda, né? Graças a Deus, Deus guardou a fé, a esperança e a caridade. Eu acho que quando a gente, acho, não tenho certeza, né, que quando a gente recebe esses dons na hora do nosso batismo, um dia, mesmo que a gente saia, eles trazem a gente de volta para o verdadeiro caminho, né? Então eu acredito que foi isso que aconteceu. E aí, por conta de todas essas dúvidas, né, todo esse questionamento, e eu não podia nem questionar, porque se eu questionasse, eu estava fora do caminho, eu era herege, né? Então eu não podia nem questionar para saber a verdade. Por todas essas questões, eu acabei saindo da Igreja Congregação Cristã no Brasil, né, no caso, e passei muito tempo no mundo, procurei muita coisa errada, fiz muita coisa errada, também passei muito tempo sem ir para lugar nenhum, né, espiritualmente, mas eu nunca deixei de rezar, nunca deixei de rezar, deixei de ler a Bíblia, eu mantinha aquela fé, né? Aquela fé do batismo. E uma coisa que eu mantive, graças a Deus, aquela fé do batismo verdadeiro, né? Do primeiro batismo mesmo, da Igreja Católica. É um grande privilégio, né? O batismo de Cristo, de verdade. E foi passando os anos, e quando, até uns 3 ou 4 anos atrás, eu tive o privilégio de meu filho, que até então, há muito tempo atrás, era ateu, infelizmente, né? Apesar de eu sempre também ensinar as coisas de Deus para ele, ensinar a rezar, ele chegou numa época da vida dele, né, que acho que a escola também acaba levando a isso, infelizmente, né, esse sistema de ensino que a gente tem, levou ele a passar um tempo ateu, né? Só que ele mudou-se daqui do estado de São Paulo, e ele mudou-se para o Rio, e lá ele teve, graças a Deus,
a chance de ter uma amiga que foi explicando para ele a respeito da fé católica. E aí ele ligava para mim e falava: mãe, hoje eu aprendi isso, isso e isso, hoje eu fui na missa. Eu falei: nossa, graças a Deus, né? Porque eu rezava muito, né, para Deus guardar ele lá, e muito mais espiritualmente, que ele estava precisando bastante na época. E aí ele começou a me passar o nome de alguns livros e comentar comigo como era, me explicar de fato como era. Aí eu comecei a me sintonizar e me encaixar todos aqueles pensamentos que eu comecei a encontrar as peças do quebra-cabeça, né? Muitas respostas começaram a vir. E o primeiro, teve um livro, vários livros que ele me indicou para ler, e a minha pergunta primeira para ele foi assim: mas filho, como assim? Você está lendo livros da Igreja Católica? Como assim? Tem tantos livros assim? Eu falei: não, mãe, é lógico que tem que ter um monte de história, a história verídica, né, de tudo que aconteceu, e da fé dos apóstolos, dos mártires. Aí eu falei: opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. E eu falei: não, mas não são só os padres que podem ler os livros da Igreja Católica? Eu falei: não, mãe, nós também podemos ler, devemos ler, para saber da fé, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. Eu falei: nossa. Aí eu fiquei maravilhada com isso. Eu falei: nossa, não acredito, eu não vou ser mais herege, porque eu vou estar lendo de fato a história da igreja. E eu falei: nossa, é lógico que eu vou começar a ler, né? E aí ele me passou o nome de alguns livros da história, o que significava, desde o comecinho, né, da Igreja Católica. Uma vez ele veio me visitar e ele trouxe um livro da Santa Gemma Galgani. Aí eu olhei, só pela capa do livro, assim, a foto dela já levava a uma grande santidade. Eu falei: nossa, eu acho que meu filho quer que eu seja assim. Aí eu comecei a ler a história da Santa Gemma. Eu falei: meu Deus, é muito difícil ser assim. Eu falei: nossa, que santidade essa moça teve e vivenciou com tanto amor, prazer. Eu vou tentar ser pelo menos um décimo disso aqui, né, de tudo isso. E eu falei: nossa, mas será que meu filho quer que eu seja assim, né? Mas na verdade, né, meu filho pode até ser que queira que eu seja assim, né? Mas quem muito mais queria e quer é Cristo, na verdade, né? E eu me dei conta disso depois de um tempo, né? Aquela leitura, para mim, eu acho que eu não estava numa época para ler ainda aquela leitura. Eu achei meio até pesada, né? Meio triste, pesada, né? Até comentei com ele, falei: meio triste. Mas hoje, até depois comecei a reler. Hoje eu já li com outros olhos, né? Eu vi como aquilo é a base de tudo, né? A história dela foi a base de tudo. E hoje não é pesado para mim, nada daquilo, né? Aquilo é real, aquilo é verdadeiro, e era o que eu precisava, né? Saber e colocar em prática, né? É claro que, nossa, nem deu, acho que um décimo de tudo aquilo eu coloco em prática, mas eu acho que eu precisava desse
desse baque, né? Mas que eu aceitei com muito amor, porque eu fiquei maravilhada por poder ler a história, um pouco da história da igreja que eu não conhecia. E nisso eu comecei a frequentar a missa, meu filho me convidou. Eu falei, eu vou porque eu fui batizada e essa fé, ela nasceu com Jesus Cristo, eu acho que é a verdadeira mesmo. E outra, meu filho é uma pessoa muito crítica. Para ele ter realmente se encaixado na fé verdadeira, católica, apostólica, romana, é porque realmente é muito certa. Porque ele questiona muito, ele é um ser muito questionador, e eu falei, eu vou ver, né? Mas já com aquela certeza. E eu sempre lembrava do meu batismo, sempre, né? Eu tive o privilégio de ter uma boa madrinha de batismo. Ela tem muita fé. Eu sempre admirei também a casa dela, cheia de santos. Tem uns altarzinhos que ela faz. Ela sempre reza o terço todo dia. Eu admirava muito a fé dela, né? Só que por questões familiares, acho que ela não tentou me tirar, né, do protestantismo. Bom, aí eu comecei a frequentar as missas, achei maravilhoso, divino, sublime, eu não tenho nem palavras, né, eu falei, no começo, lógico, eu não entendia muito, mas meu filho ia me explicando tudo, me deu o missal, né? Nós fomos a primeira missa que eu fui, a missa tridentina, então imagina, né? Então, mas aí eu fiz questão de saber o que estava acontecendo, o que era cada momento, né? Aí falaram, já que eu posso saber e ler, agora eu vou querer ler, saber de verdade, né? Tudo. E aí eu comecei a ler, comecei a ver o que significava cada momento, e quanta riqueza eu comecei a ver, quanta riqueza existe em cada momento, segundo da missa, né? Aí, infelizmente, né, a gente começa a comparar, né? Quando a gente vem de outro lugar estranho, eu falei, nossa, lá não tinha nada disso, de essa reverência toda a Cristo, essa liturgia, esse zelo pela liturgia, né? Eu falei, nunca vi isso lá, né? Essa beleza da igreja, né? Toda ornamentada, só de estar ali dentro da igreja já santifica muito a gente, né? Visualmente, e aquele silêncio fala muito com a gente, coisa que não acontecia onde eu frequentava, né? O lugar que a gente pisa mesmo, quando a gente entra, né, na missa, na igreja católica, é um solo santo, santo. Hoje eu vejo a grande diferença. Não é aquela coisa superficial que a gente vai, faz lá o que é, né, segue o que é preparado lá e volta para casa. Parece que Deus é tão distante, né? E não, na verdade, esse solo sagrado é ali na igreja católica. E eu pude sentir muito isso, fazer
comparação, né? Eu falei, nossa, como eu estava no lugar errado, como? E aí eu fui lendo mais coisas, mais livros interessantes, né? E comecei a frequentar mais a missa, aprender mais. E aí eis que há uns 3 anos atrás eu descubro que eu estava com câncer no tórax. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer meus tratamentos, meus exames, porque eu tinha que ser operada meio que urgente. Era uma cirurgia bem grande e nisso é incrível quando a gente está sendo resgatado, tudo começa a se encaixar, tudo. Se a gente silenciar os nossos ouvidos para o mundo, se a gente a nossa boca, a gente se recolher mais para tentar entender o novo caminho, a gente começa a perceber as entrelinhas, que tudo começa a se encaixar. Eu tive o privilégio de ser enviada para um hospital católico de verdade. Não tem uma sala daquele hospital, um local de exame que não tem uma cruz com Cristo crucificado, que não tem a imagem de Nossa Senhora. Ela é todo, é católico da hora que entra, da hora que sai do hospital. Eu fiquei maravilhada com aquilo, maravilhada, né? Eu comecei a fazer meus exames pré-operatórios, né? Eu falei, nossa, tem alguma coisa mudando para muito melhor, né? Antes disso, antes de eu fazer a cirurgia, né, eu estava nos exames pré-operatórios, eu tentei me confessar. Fiz um breve exame, eu não sabia ainda como que funcionava, eu procurei me informar um pouco, falei, eu vou me confessar, né? E até então eu não tinha aquele medão de, nossa, eu tô fora da religião, se eu morrer eu vou pro inferno, né? Eu não tinha essa consciência muito ainda, né? Então, mas eu queria muito me confessar para poder comungar. Eu queria muito, né, aquela Cristo em mim, né? Então eu fui me confessar. Eu comecei a contar para o padre minha vida e tudo que eu tinha feito de errado, né? E aí, quando eu falei, olha, padre, eu tô vindo de uma outra, faz um tempo que eu tô vindo nas missas, né? Só que eu era de uma outra igreja, né? Eu era de uma igreja protestante, da Cristã no Brasil. E eu queria saber como que eu faço agora, né? Eu confesso e como que eu faço depois, né? Eu não fiz o catecismo, eu sabia que tinha que fazer o catecismo também, eu nunca tinha feito, né? Eu nunca tinha feito a primeira comunhão, né? Aí, depois, isso eu falei no fim, quando eu já tinha falado tudo que eu tinha feito de errado, né? Aí o padre virou pra mim e falou, não, filha, eu tava com muita esperança de sair de lá livre de todos os meus pecados. Eu falei, não, filha, eu não posso te perdoar. Eu dou risada, mas de nervoso. Eu falei, o quê?
que, como assim? Na minha cabeça o padre sempre perdoava, né? Eu falei, nossa, eles sempre perdoam, né? Não existia, talvez, a possibilidade de você não ser perdoado. Eu não tinha chegado nesse ponto ainda nos livros. Então, eu não sabia. Eu falei, como assim o padre não me perdoa? E agora? E aí caiu a ficha, né, na minha cabeça, que se eu morresse eu tava lascada de verdade. E eu fiquei apavorada. Ali, naquele momento ali, eu não conseguia nem levantar. Eu falei, nossa, o padre tem que me perdoar. Eu falei, gente, como que ele não vai me perdoar? Como é que eu vou sair daqui agora? E aí eu falei, gente, se eu morrer... E aí veio tudo aquilo na minha cabeça. Eu falei, eu tô ferrada mesmo, de verdade. Aí eu fiquei desesperada. Eu queria... Aí ele começou a me explicar. Eu falei, não, filha, eu posso te abençoar, mas eu não posso perdoar os seus pecados antes de você fazer uma abjuração. Eu falei, meu Deus, mais uma palavra que eu não sei o que é. Eu falei, o que é abjuração? Eu falei, o que é abjuração, meu Deus? Aí eu falei, acho que é um negócio muito difícil de fazer, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que vai demorar muito tempo, se eu morrer. E aí começou a aparecer um monte de questionamento na minha cabeça de novo. Eu falei, meu Deus, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. E eu fiquei desesperada de morrer sem ser perdoado, né? E aí o que aconteceu? Ele falou, olha, eu vou te explicar o que você vai fazer. Você vai continuar vindo nas missas todo domingo, como você tem vindo, de preferência, mas outras vezes, se você quiser vir, é bom. E você... é bom você começar a fazer o catecismo, né, aqui com a gente, de adultos. E aí a gente vai ver o seu desenvolvimento, e aí nós vamos marcar uma cerimônia para você deixar essa outra religião e voltar para a Igreja Católica. É um retorno para a sua Igreja Católica, para a Igreja Católica. Aí eu falei, nossa, tá bom, mas será que vai demorar muito, né? Eu fiquei pensando. Aí, bom, nisso, aquele dia eu saí muito transtornada de lá do confessionário, porque eu tinha medo até de colocar o pé na rua. Eu não queria sair de dentro da igreja com medo de morrer. Falei, meu Deus do céu, e agora se eu saio nessa rua e sou atropelada? Então, eu tinha assim, um monte de pensamento. Falei, meu Deus, eu não quero sair na rua, eu não quero. Eu fiquei olhando pra rua, falei, meu Deus, e agora se eu morro? Aí, eu falei, meu Deus, então me dá essa graça de ficar viva até eu conseguir, pelo menos, me confessar, né? E aí eu fui para casa, eu nunca olhei tanto para as ruas para ver se vinha carro na minha vida como eu comecei daquele dia em diante, né? E aí chegou o dia da minha cirurgia. Isso foi, acho que depois de uns 2 meses. Já marcaram logo a minha cirurgia. Não demorou mais que 3 meses para eu passar pela cirurgia. E nisso eu estava esperando para entrar na sala cirúrgica, e veio uma madre lá. Eles têm uma congregação que vai nas macas e conversa com as pessoas, né? Muitas são enfermeiras também. É uma coisa muito bonita lá nesse hospital. E ela veio perguntar para mim, como você tá? E no fim ela perguntava, qual é a sua religião? Aí na época, como eu nem era católica, nem, né, de fato, e tinha saído, né, eu me considerava cristã. Falei, olha, irmã, eu sou cristã. Falei, você não é católico? Falei, não sou ainda, mas eu estou já
voltando para a Igreja Católica. E eu já comecei a fazer o catecismo. Não, na época não tinha começado ainda, vou começar a fazer o catecismo. E eu falei, sim, precisa fazer o catecismo, e para você voltar direitinho, se confessar, né? Mas volte, sim. Eu achei tão amoroso aquilo, a presença dela, né? O carinho dela, né? Ela não fez quase nada, mas ela falou muito. Ela não falou nada e falou muito ao mesmo tempo pra mim, né? E eu falei, realmente tá tudo me direcionando, né? Pra voltar. Até as pessoas que estão aparecendo no meu caminho estão me direcionando pro lugar certo agora, de volta, né? E aí, nisso eu já rezava o terço todos os dias, né, também. E aconteceu um fato também muito interessante. Eu nunca tinha... Eu já havia tomado outras anestesias, mas a anestesia geral eu nunca havia tomado. E essa cirurgia, ela ia durar umas 6 horas. E na hora que foi aplicada a cirurgia, na hora que foi aplicada a anestesia, eu passei muito mal mesmo. E eu imaginei que talvez eu estivesse morrendo, né? Como eu não sabia direito como era, né? E cada pessoa também tem uma reação, então assim, o que começou, os sintomas que eu tive na maca quando foi aplicado foram... Eu pensei que eu estava morrendo, né, de fato. E eu comecei a rezar mentalmente, Ave Maria, cheia de graça. E eu adormeci, né? Foi feita a cirurgia, graças a Deus, foi muito certo, foi muito boa. E aí na hora que eu voltei da anestesia, na minha mente eu ouvia pessoas, como se fossem pessoas terminando a oração, né? Rogai por nós agora e na hora de nossa morte, amém. Mas eu não estava falando, eu acordei com aquilo, com o término da oração. Aquilo foi muito... Falei, nossa, que coisa bonita, né? Assim, eu tenho a certeza hoje que tinha mesmo, né? Pessoas rezando por mim, né? Enquanto eu estava em cirurgia, né? Aí, depois, quando eu tive alta, a minha madrinha estava lá, né, me esperando, minha mãe, meu filho. E a minha madrinha virou para mim e falou assim, olha, o Darwin ficou rezando o terço o tempo todo aí por você, enquanto você estava lá na cirurgia, né? Aí eu falei, tá, por isso que eu ouvi, né? Tinha outras pessoas também, né, lógico. E aí eu vim pra casa, comecei a me recuperar, e eu comecei, depois quando eu comecei já a andar, né, me levantar um pouco, comecei a fazer a participar da catequese, né? E aí chegou o dia da minha abjuração, da minha libertação, né? Acho que foi um dos dias também mais felizes da minha vida, né? E aí precisava ter 2 testemunhas católicas, lógico. Aí eu convidei meus padrinhos de batismo, né? Eu falei, vou convidá-los com muito prazer. Aí
falei pro padre, pode ser meus padrinhos de batismo? O padre falou, lógico, tem que ser pessoas que conheçam você bem, na fé. Tudo. Ah, então, tudo bem. Então, aí meus padrinhos aceitaram com muito carinho de participar, né? E eles foram entrevistados pelo padre, né? E aí eu passei pela abjuração, e no mesmo dia eu fiz a confissão geral, e foi maravilhoso, né? E aí o padre me perdoou, né? Eu recebi o perdão de Deus, né? Através do padre. E aí eu já saí na rua mais tranquila. E daí eu continuei, graças a Deus. Tem muitos defeitos, ainda tenho, procuro, né, estudar bastante. Uma coisa que me doeu muito na minha vida foi que também não entendia na outra igreja, que se você errasse, fizesse qualquer pecado que seja, ou leve ou grande, ou, né, você estava fora da igreja. Você pecou e acabou. Você acabou. Você não tinha mais o perdão. Isso, eu comecei a me questionar também, é uma coisa muito pesada e séria. Eu falei, como assim? Cristo veio, o meu questionamento, Cristo veio para nos levar para o céu. Ele não veio aqui para te mandar para o inferno. Que sentido tem isso? Ele é misericórdia eterna. É claro que também você não vai sair fazendo coisa errada, né, esperando que ele fique te perdoando a cada minuto. Não é isso. Mas como que a gente não é perfeito, a gente sempre vai errar, né? Mas como assim? Então nisso saía um monte de gente da igreja, porque qualquer coisa que você fizer de errado na cabeça deles lá e fora dos mandamentos, que seja, você pecou, você não pertence mais à igreja, né? Então o que acontece com essas pessoas? As pessoas se lançam no mundo de uma forma horrível. Aí elas se lançam mesmo no mundo, porque qual é o pensamento? Então se eles falam que é a verdadeira igreja me mandou embora porque eu fiz esse erro, eu não vou ser perdoado, então eu vou fazer todos os outros erros. Infelizmente é esse o pensamento que vem na cabeça da gente, né? E de muitos lá que erraram. E era uma coisa que eu questionava muito também. Falei, como assim? Se existe a confissão, Deus dá tantas chances para você se salvar, e Ele é o verdadeiro amor, né? A caridade, a verdadeira caridade. E como que vai mandar a gente assim para o inferno com a primeiro deslize que a gente, né? Esse era o meu grande questionamento também nessa igreja, né? E é engraçado que eles até usam, o pai, a mãe perdoa o filho quantas vezes quer que ele erre, vai atrás, né? Tenta consertar. Como que Deus não ia fazer isso com a gente, né? Se nós fomos criados e amados, né, a criatura mais amada por Ele, como que o primeiro deslize da pessoa, você está fora da fé, você não pertence mais, como? Então na igreja católica eu vi que isso estava muito errado lá, e que com a confissão Deus te une novamente a Ele, né?
desde que você se arrependa realmente, né, e procure não errar tanto mais, né, nunca mais, pelo menos. Então, era esse um outro questionamento muito grande também que eu tinha, né, na outra igreja. Mas, graças a Deus, eu continuei, né, depois dessa cirurgia, depois desse meio turbilhão, e Deus me deu essa chance novamente, muita misericórdia, de esse tempo que eu passei também meio, né, isso foi já 2 anos atrás, meio acamada ainda, né, foi um tempo também de eu poder ler mais, de eu poder aprender bastante, né, ver vários vídeos, os vídeos do Padre Paulo Ricardo, nossa, ele ajuda muito na evangelização, na conversão da gente, porque ele, né, explica muito bem, né, e tudo coisa que eu não podia ver, né, porque era pecado, você era herege, se você vê, você tá fora da igreja. E hoje eu dou risada, né, hoje eu dou muita risada. Antes eu tinha medo, né, porque eles, na verdade, eles colocavam medo na gente. Então, assim, se você tá num lugar que te coloca um medo, que você não pode ler nada, assistir nada, para você aprender sobre a sua própria fé, cai fora, porque você está num lugar muito errado. Muito errado. Bom, então assim, eu espero que com esse testemunho da minha conversão e retorno à Santa Igreja Católica, eu peço para vocês que tenham a iniciativa própria, né? Porque infelizmente nessas outras igrejas, o que eles cortam da gente é a nossa iniciativa. Então eles te deixam dependentes deles, eles te deixam dependentes do culto, de uma certa forma, eles te deixam de uma certa forma, você se torna obrigado até aí, porque senão você já é mal visto, né? Eles falam em caridade, mas é uma caridade muito superficial, pelo que eu aprendi hoje, de novo pela comparação, né? Eu vejo que essa caridade é uma caridade muito superficial que eles têm, porque seu primeiro erro, seu primeiro deslize, ou se você tem iniciativa para fazer alguma coisa, eles vão jogar na cara que você herege e vão tentar tirar a sua iniciativa, entendeu? Então, assim, ter iniciativa de procurar a verdade, de ir atrás, de ler, de procurar vídeos para saber melhor sobre a Santa Igreja Católica, que você vai ver os fatos históricos ali encaixando na sua vida, né? Tenha iniciativa, né? Não deixe que a pessoa tome conta de você dessa forma, de jeito nenhum. É difícil, eu não vou falar aqui que é fácil, essa história toda está muito resumida, né, ainda, mas assim, é muito difícil a gente, assim, na própria casa da gente, a gente ser maltratado com palavras, às vezes com ações, né, de outras pessoas, e desprezo, mas eu vou te afirmar que vale a pena. Vale a pena porque você está ajudando o seu Santo Anjo da Guarda a te levar para o céu. E
Deus realmente ele não precisou da gente para nos fazer, né? Mas ele precisa da gente para nos levar para o céu. Ele precisa de você para levar você para o céu, do seu querer. Então, assim, vá para a igreja certa. Vá para a igreja certa, porque não perca mais tempo, porque se chegar o dia de você morrer e você estiver na igreja errada, você não vai para o céu, sabe? Então, isso ficou muito claro para mim, coisa que eu não aprendi em outro lugar, né? É lógico que o demônio esconde essas coisas, entendeu? Ele esconde muita coisa, ele esconde muita verdade, né? Então, tenham a iniciativa, mesmo que vocês tenham que ir devagar, e até no começo meio que escondido, procurar saber, porque eu fiz isso, né? Às vezes, para não criar atrito em casa, eu ia meio que escondida, né? Eu não mentia, nunca menti que eu estava em perigo, eu só acabava omitindo às vezes, né? O que é diferente, para não criar atrito, mas aí chega uma época, você fala, você quer saber? Eu tenho que salvar minha alma, eu tenho que, né, querer. Outra pessoa não vai salvar minha alma, entendeu? Então, isso que a gente passa aqui é supérfluo, entendeu? A ignorância das pessoas, o maltrato das pessoas com a gente é supérfluo com o que a gente pode receber se nós formos firmes e fiéis na verdadeira fé cristã. É isso. Salve Maria, viva Cristo Rei.